São 66 livros que compõem o cânon das Escrituras, e terminou com o livro de Revelação, e não há melhor maneira de terminar a Bíblia do que com o livro da Revelação. O livro da Revelação está escrito para nós, para revelar as coisas que estão por vir. Quais são algumas das coisas que ele revela para nós? Nos revela Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículos 12 a 14. Então me virei para ver a voz que falou comigo, e ao me virar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de vestuário até os pés, e cingido pelo peito com uma faixa dourada. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branco como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Esse trecho nos revela o eterno Senhor Jesus Cristo, aquele de eternidade a eternidade. Jesus Cristo é o eterno, Rei e Senhor, o Deus Todo-Poderoso, juiz e governante. Ele sempre esteve aqui e estará para sempre aqui, e é aí que o livro da Revelação começa, identificando Cristo e colocando-o em seu devido lugar como Deus, revelando quem ele realmente é. Se você realmente quer saber quem Jesus Cristo é, vá para o livro da Revelação. Em Apocalipse 4, o trono no céu nos é revelado, quando João diz: imediatamente eu estava no Espírito, e eis o trono posto no paraíso, e um sentou-se no trono, e aquele que estava sentado tinha a aparência de uma jaspe e de uma sardônica, e ao redor do trono havia um arco-íris, com a aparência de uma esmeralda. Ao redor do trono estavam 4 criaturas vivas, cada uma com 6 asas, cheias de olhos ao redor e dentro, e elas não descansam dia e noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Revelação 6 até 8, vemos os selos sendo abertos um após o outro, e a terra verá um tempo como nunca antes. Em Apocalipse 8, o 7º selo está aberto, e algo estranho acontece. Este é o único momento registrado na Bíblia em que todo o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora, completo e absoluto silêncio. Todo o incontável número de anjos, e os santos de Deus que estão agora no paraíso, todos ficamos em silêncio por meia hora, porque as trombetas estão prestes a soar na terra. Por 30 minutos, todo o céu fica em silêncio, e então, finalmente, Apocalipse 8, versículos 2 a 6. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, outro anjo, tendo um incensário de ouro, veio e ficou junto ao altar, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, com as orações dos santos, acendeu diante de Deus da mão do anjo. Então, o anjo pegou o incensário, e o encheu com fogo do altar, e o lançou na terra. E houve ruídos, trovões, relâmpagos e um terremoto. Então vemos as trombetas sendo sopradas. A primeira trombeta atinge a vegetação, 1/3 das árvores são queimadas, e toda a grama verde é queimada. A segunda trombeta faz com que os mares se agitem. E João viu o 2º anjo soando sua trombeta, e algo como uma grande montanha queimando com fogo foi jogado ao mar. A terceira trombeta faz com que as águas sejam atingidas, e o 3º anjo toca a trombeta, e uma grande estrela cai do céu, queimando como uma tocha, e cai em 1/3 dos rios e nas fontes de água. A quarta trombeta revela que 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, e 1/3 deles fica escurecido. 1/3 do dia não brilhou da mesma forma que a noite. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: Ei, ei, ai para os habitantes da terra, por causa dos restantes estrondos da trombeta dos 3 anjos, que estão prestes a soar. Não admira que o céu tenha ficado em silêncio por meia hora. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para soar, e os 7 anjos soarão cada trombeta uma por uma. Cada trombeta está associada a um evento principal, e é por isso que todo o céu está em silêncio. Só Deus sabe o que as 7 trombetas significam. João viu uma fera subindo do mar, que foi o 6º de 7 grandes figuras descritas nesta parte da Revelação. Ele é a força messiânica, o homem do pecado, o filho da perdição conhecido como o Anticristo. Em Apocalipse 13, versículos 11 e 12 diz: Então eu vi outra fera saindo da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e fazia com que a terra e aqueles que habitam nela adorassem a primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada. Esta segunda fera, o sétimo personagem dominante descrito nesta parte da revelação, tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Muitos professores bíblicos veem a primeira besta, a besta do mar, como o anticristo, e a maioria concorda que a segunda besta é o falso profeta. No entanto, nenhuma dessas feras é especificamente nomeada no livro de Apocalipse, então estas denominações não são exatas, e ninguém devera identificá-las. Mas sabemos que ambos são contra Cristo. A missão da segunda besta, conforme o versículo 12, é fazer com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta. O trabalho desta besta é fazer as pessoas adorarem a primeira besta. Observe a palavra adoração, que é a verdadeira mensagem aqui que devemos manter neste sermão. Adorar a segunda besta faz com que as pessoas adorem a primeira. Revelação 13, versículos 16 a 17, revela claramente que o centro de atração é a adoração. Esta guerra é basicamente uma batalha de quem devemos adorar. A besta, cujo objetivo é promover os interesses do diabo, obrigará todos a receber uma marca pela qual serão identificados com a fera. Isso não será opcional, pois muitos que se recusam a aceitar a marca da besta não poderão comprar ou vender. As 2 bestas querem que toda a humanidade se concentre nelas, para que possam se tornar objetos de adoração. Elas querem conter todos de adorar o único e verdadeiro Deus. Os cristãos que viverão durante esse período serão desafiados e enfrentarão uma escolha crucial. Mesmo em circunstâncias impossíveis como essas, as pessoas ficarão cara a cara com a opção de escolher quem exatamente elas servirão, Deus ou o diabo. Neste momento, ninguém pode fingir estar servindo a Deus enquanto não é, pois você tem que escolher entre 2 opções que claramente revelem sua posição. É tudo uma questão de adoração, que é o tema central. Agora, antes de continuarmos, se as palavras que compartilhei até agora ressoaram em seu coração, ou se simplesmente está buscando mais conteúdo transformador como este, há 2 ações simples que farão toda a diferença. Primeiro, desafio você a deixar um sinal de sua presença e apoio. Toque no botão de like logo abaixo do vídeo. Isso não apenas fortalecerá a nossa comunidade, mas também será um sinal de que estamos juntos nessa jornada cristã. Em segundo, se ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todos os próximos vídeos e fortalecendo sua conexão com a mensagem transformadora que compartilhamos aqui. Obrigado, e vamos continuar. É incrível que no próximo capítulo, após a revelação das 2 bestas, João viu 3 anjos que foram enviados por Deus para evangelizar o Evangelho eterno. O período da operação da besta será uma temporada difícil para os cristãos que estarão na terra naquele momento. Nenhuma quantidade de perseguição que surgiu contra a igreja foi capaz de obstruir com sucesso a propagação do Evangelho. 3 anjos serão enviados para cumprir a missão de evangelizar o mundo. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 7. Registra a missão do primeiro anjo. Então eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, para cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. O primeiro anjo trouxe o evangelho eterno não apenas para um conjunto de pessoas, mas para todos os habitantes da terra. Os pecadores não terão desculpa para não terem ouvido o evangelho, pois a voz deste anjo será tão alta que todos ouvirão. Mesmo depois de um anjo ter proclamado o evangelho para eles, muitos ainda se recusarão a se arrepender de seus pecados. Imagine ver um anjo e ainda não acreditar no evangelho, ouvindo e vendo um anjo voar acima de você, mas não prestando atenção a esse aviso. Esta é a razão pela qual o julgamento de Deus sobre os pecadores será justificado. Note que o primeiro anjo proclamou que os habitantes da terra deveriam temer a Deus e adorá-lo. Observe novamente essa maravilhosa palavra, adoração. Então, a batalha é a de adorar. As bestas querem se tornar objeto de adoração, e para conseguir isso, encorajarão a marca da besta. O anjo também alertou os habitantes da terra sobre o julgamento de Deus, pedindo-lhes que temessem a Deus e direcionassem sua adoração a Ele. Esta é a razão pela qual os crentes devem tomar sua posição e recusar-se a direcionar sua adoração para ninguém menos que Deus.
O segundo anjo proclamou a queda de Babilônia, a cidade que fez muitas nações cair. Babilônia terá que incorrer na ira de Deus, porque não só era perversa, mas também pervertia outras nações. A mensagem do terceiro anjo também é semelhante à do primeiro anjo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 10, relata assim: Então, um terceiro anjo o seguiu, dizendo com uma voz alta: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou na mão, então ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado com toda a força no copo de sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. O terceiro anjo reitera que qualquer um que adore a besta incorrerá na ira de Deus, pois Deus enviou 2 anjos entre 3, para declarar que ele é o único digno de ser elogiado. Assim, a questão de quem adorar é uma questão séria. Deus odeia a idolatria, e ele tem tolerância zero por isso. Qualquer pessoa que receba a marca da besta na testa ou na mão direita, está automaticamente inscrita para a destruição eterna. Aqueles que escolhem adorar a besta não terão descanso para sempre, como é dito na Bíblia. A batalha de quem adorar é anterior à criação do mundo. Tudo começou no céu antes da existência da humanidade. O diabo sempre tentou usurpar a adoração que deveria ser dirigida a Deus por si mesmo. Lembre-se de que o diabo pediu a Jesus que se curvasse e o adorasse, com a promessa de dar a ele todas as glórias deste mundo. No entanto, Jesus fechou a boca do diabo com a palavra de Deus. Os cristãos devem ignorar as tentações do diabo. Deus governa e reina supremo sobre todo o universo, e aqueles que defendem a vontade de Deus nunca se arrependerão de fazê-lo. A profecia das 2 bestas ainda está por vir, e você vê que o problema aqui tem a ver com adorar.